É tão bom cantar os velhos também, não podemos perder os velhos de vista, mas temos que cantar cânticos novos ao Senhor. E usar a juventude é fantástico, né? Que a juventude possa estar sempre sendo usada aqui na nossa igreja para glorificar o nosso Deus. Nós vamos estar continuando, né, nossas lições com relação ao discipulado, né? Ou seja, estaremos falando sobre multiplicação dos discípulos, o que estava acontecendo entre Paulo e Timóteo. Isso é muito bom para nós, é aprendizado para a nossa vida, com certeza, porque você também é um discipulador, e você também é um discípulo. Nós, com certeza, aprendemos algo de alguém, trouxemos para a nossa vida algo que alguém nos ensinou, e não tem como fugir disso, e nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Mas antes de qualquer coisa, eu queria orar, né, que nós possamos estar colocando nosso coração, nossa mente diante do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, ok? Vamos orar, Senhor? Obrigado, meu Deus, obrigado porque é tão bom estar em Tua presença, Pai. A Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra, Senhor Deus, penetra realmente nossa alma, espírito, ali, ó Deus, onde precisa ser penetrado, para que haja mudança em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu cuidado para conosco é tão maravilhoso. Mais uma semana se passou, e agora mais uma semana está iniciando. E não há lugar melhor para iniciarmos uma semana do que na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado. Que também não pode estar, não sabemos o motivo, mas Tu sabes, ó Pai, esteja abençoando cada um, Senhor, nos dando mais interesse cada vez pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é aquilo que realmente molda a nossa vida, Senhor Deus, e nós precisamos vivê-la para que outras pessoas possam ver em nós mudanças, ó Pai, que queiram também ter em suas vidas, ó Deus. Obrigado por cada um que está aqui. Fala conosco, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? Fica ruim, essa luz está meio que atrapalhando, né? Esse reflexo. Vou colocar aqui uma cortina. Mas, se alguém entregar para você algo muito importante, algo muito valioso, e falar para você, guarde para você entregar para outra geração, né? Como você vai guardar isso? De que forma você vai guardar isso? Às vezes é um colar, às vezes é um anel. A minha esposa tem um anel lá que a avó dela deu, né? Veio de geração em geração, irmãos. Isso é tão legal, né? E se tivéssemos uma filha, ia para ela, de alguma forma, né? Ia passando, né? Um relógio que o avô deixou para o pai, que deixou para o filho, aquela coisa linda, onde o filho cuidava com tanto carinho, porque isso aqui vai ser para o meu filho, isso aqui vai ser para o meu neto, alguma coisa nesse sentido. É tão bom você ter uma coisa para deixar para o próximo, né? E quando você tem, você guarda em um lugar especial, primeiramente no seu coração, depois em algum lugar especial, para ninguém ali mexer, né? Que possa perder aquilo. Então, eu trouxe essa imagem, né? Filha, guarde isso para sua filha. Né? É interessante. E quando nós vemos Paulo falando para Timóteo, né? Ele tem essa preocupação. Paulo deixou tanta coisa para Timóteo, mas não foi nada de herança, foi tudo legado. Porque a gente sabe que herança nós deixamos para os outros, mas legado nós deixamos nos outros. É no coração, é na mente, né? A gente deixa, é muito especial o legado, porque ninguém tira, irmãos. O dinheiro tira, né? Coisa tira, vai embora, coisa material vai embora. Agora o legado, aquele que vem dentro, irmão, fica lá e vai ser lembrado pela vida toda. Isso é fantástico, não é verdade? É fantástico. E a gente está trabalhando esse texto de Timóteo, e já faz um tempinho, e a primeira carta já foi. Agora vamos partir para a segunda carta, Timóteo. Uma carta onde foi escrita num momento muito mais problemático, muito mais difícil para Paulo, né? Porque a primeira carta, beleza, ele foi preso, sim, mas depois ele não foi nem preso, ele foi preso, entre aspas, na prisão domiciliar, ficou em casa, alugaram um local e deixaram o Paulo lá, né, para ele ficar por um tempo. Depois foi solto e ainda trabalhou muito tempo pregando a palavra em toda a região da Ásia, em Macedônia, em vários lugares, e foi pregando a palavra ainda por uns 2 anos.
Mas nesse período, né, aconteceu muitas coisas nesse período, irmãos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui agora, né? E aí Paulo vai e manda um alerta para Timóteo. Um alerta muito sério na segunda carta, né? Uma preocupação muito grande do discipulador para com o discípulo. Um cuidado muito grande do discipulador para com o seu discípulo. E esse cuidado que nós também temos que ter com aquele que nós discipulamos. Quantas vezes você está orando por ele? Quantas vezes você está ligando para ele, mandando uma mensagem para ele? E o seu discípulo não precisa ser uma pessoa fora da sua família, pode ser seu filho, seu neto, seu sobrinho, até seu pai pode ser seu discípulo, dependendo, pelo conhecimento que você tem da palavra e que ele não tem. Alguém que você possa cuidar, como Paulo cuidava de Timóteo. Isso é muito lindo. Paulo cuidava. E nós vamos para o texto agora já. Eu queria que... Tem microfone aqui, Andrei, para algum irmão? Para poder estar lendo? São 14 versículos. Eu queria que os irmãos fossem lendo. Está aqui na tela? Dá para enxergar? Dá, né? Isso, vai ter o microfone. Ah, cadê? Ah, obrigado, Jorge. Obrigado, filho. Aí quem puder ir lendo, pode ir lendo para nós. Vamos pegar alguém que já tem, cadê? Vamos pegar alguém que já... E agora, Jorge, quem pode ler? Quem pode ler, irmãos? Isso, Robertson, obrigado. Ó, outro vozeirão. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das santas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Robertson. Obrigado. Palavra do Senhor, a linda palavra do Senhor. E o que nós podemos aprender com essas, né, com essa parte da palavra de Deus, com essa carta que Paulo entrega, escreve ao seu discípulo Timóteo, né? São 3 coisas que eu queria colocar para os irmãos. Primeiro ponto, depois eu vou passar para esse slide aí. Valorizar o legado espiritual. Valorizar o legado espiritual. Existe o legado moral, que ele engloba aí conduta, honra, justiça, vamos pensar em dignidade, é o legado moral. E você recebe de seus pais, de sua mãe, né, muitas vezes, como Timóteo recebeu da sua avó Loide, da sua mãe Eunice, ele recebeu um legado moral. Filho, é assim que você tem que conduzir. Filho, seja digno. Filho, seja honesto. Filho, não ande com pessoas que não vão agregar para a tua vida. Um legado moral. Filho, para de falar essas palavras que não é, Deus não se agrada, né? É um legado moral. E existe o legado espiritual, que Paulo deixou em Timóteo.
que abrange fé, amor, esperança, a comunhão entre o corpo, a comunhão minha com Deus. É um legado espiritual que Paulo deixou no coração de Timóteo. Filho, isso que eu estou te ensinando agora vai fortalecer toda a tua vida. Não é só agora não, é o teu futuro. O teu futuro depende disso, da tua fé em Deus, né? Do que você tem como esperança no Senhor. O que você espera em Deus? Por que você espera em Deus? E ela foi ensinando o seu neto, o seu filho, né? Elas foram ensinando Timóteo. E Paulo foi mais ainda fortalecendo esse processo dentro de Timóteo. Timóteo, a nossa esperança está em Deus. Não existe outra esperança. Espere em Deus, né? Nossa fé precisa estar firmada naquele que criou todas as coisas. Por que eu vou firmar minha fé em algo que é passageiro? Eu quero firmar minha fé em algo que é eterno, não passageiro. E Timóteo, eu creio que foi um privilegiado demais, irmãos, por ter Paulo como o seu consultor, né? O que ele precisava, Paulo estava à disposição para ensiná-lo. Durante 17 anos, meus amados, Timóteo esteve presente na vida de Paulo, 17 anos, do ano 50 até o ano 67, lá estava Timóteo fazendo parte da vida de Paulo, vendo o que Paulo falava, vendo o que Paulo fazia, né? Vendo a vida de Paulo sendo mostradas nas suas palavras, e vendo as palavras de Paulo sendo mostradas em sua vida. E é tão bom quando a gente pode viver aquilo que a gente fala, irmão, porque aí a verdade está escancarada. A nossa vida, muitas vezes, irmãos, até como cristãos, eu vejo muitos cristãos assim, que tem uma cara num lugar, outra cara em outro lugar, outra cara em outro lugar, várias máscaras, e não podemos ter isso não. O cristão não tem que ter máscara, ele tem uma face a ser mostrada diante de Deus, porque para Deus não existem essas máscaras. E Paulo mostrava isso para Timóteo: Timóteo, segue-me, imita-me, né? Sede meu imitador, porque eu também sou imitador de Cristo. Paulo também teve seus discipuladores, não teve? Primeiro lá, né? Gamaliel foi um discipulador para Paulo, ele foi discípulo de Gamaliel, mas nas leis judaicas, depois ele foi para a Arábia, ficou um tempo na Arábia, depois de se converter, depois de que Cristo apareceu para ele, e lá ele fala que teve revelações de Deus. Depois, voltando, ele teve um discipulador, que foi Barnabé, esteve com Paulo, trazendo ele para perto dos discípulos, dos apóstolos: vem cá, vou te apresentar tal, acompanhando, né? Então, ele também teve. E isso ele sentiu no coração, quanto é importante eu discipular alguém. E alguém me ajudou, e quando eu fui ajudado, eu senti, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer algo por alguém. E Paulo sentiu isso aí, sentiu no coração isso daí, né? Então, o legado espiritual, ele molda futuro, tá bom? Outro ponto, abraçar com coragem o chamado de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Não importa se você falar, eu não creio nisso. Você aceitou Jesus Cristo, meu amado, Deus tem um plano para a tua vida de forma maravilhosa. E os planos de Deus são planos de futuro bom. Ele mesmo fala na palavra dele, lá em Jeremias, fala que eu tenho planos de um futuro bom para a sua vida. Né? Então, que nós possamos abraçar esses planos de Deus, e saber que Deus está cuidando de cada plano da nossa vida. Deus é o nosso grande discipulador, Ele deixou a palavra dele para nós seguirmos, né? Mas nós precisamos entender que o que Ele fala na palavra dele, vai se cumprir, na minha vida e na tua vida, vai se cumprir. E o terceiro ponto, guardar firmemente e fielmente a fé recebida. Aquilo que eu recebi, guarda no coração, guarda na mente, para que você possa praticar. A melhor forma de você valorizar aquilo que alguém fez na tua vida, meu amado, é praticando, é passando para frente, é colocando realmente no teu dia a dia. Eu quero fazer dessa forma que aquele irmão está fazendo, porque eu sei que está sendo bênção para a minha vida, e eu quero que seja bênção para outra vida também, e eu vou praticar, né? Aquele meu discipulador me liga quase todos os dias: rapaz, eu vou começar a mandar mensagem para aquele que eu quero, a pessoa que eu quero discipular. Como é que você está?
né? Mande um versículo, mande algo que ele possa ver Deus nisso e na tua vida, né? Precisamos estar atentos às coisas que podemos fazer pelos outros, e Paulo dá muitas dicas. Paulo mostra pela vida dele como fazer isso, meu amado. Paulo era um homem diferenciado. Ele não importava a situação que Paulo vivia. Paulo, ele podia estar em bonança, podia estar em tristeza, podia estar em fartura, podia estar faltando coisas, ele pregava a palavra. Paulo não tinha barreira para pregar a palavra, e Timóteo via isso. Só que Paulo tinha uma personalidade, Timóteo tinha outra personalidade. Timóteo era mais tímido, Timóteo era mais medroso até, né? Tinha dificuldades de saúde, seu problema de estômago afetava muito Timóteo, talvez pelo estresse que ele vivia, pela sua timidez, né? Afetava o estômago de Timóteo, tanto que Paulo fala para ele tomar um pouquinho de vinho, para melhorar isso aí, né? Então, o Timóteo tinha um personagem diferente de Paulo, e isso aí afetava bastante no que Timóteo ia viver, e Paulo se preocupava com isso aí, né? Paulo se preocupava muito com isso daí. Timóteo esteve presente, então, como eu falei para vocês, em 17 anos da vida de Paulo, né? Paulo faleceu com 62 anos, Paulo nasceu no ano 5, mais ou menos, da era, né, depois de Cristo, e faleceu em 67, com 62 anos. E pensar, poxa, faleceu cedo, né? Hoje é cedo, naquela época era diferente, né? Lá era muito mais sofrimento, irmãos. A pessoa caminhava, não ficava andando de carro para ir para cá, era muito pé para ir para cá. Quem tinha um cavalo era quase rico, é mais de jumentinho ou qualquer coisa que pudesse levar, né? Então hoje mudou muito, então a vida fica mais longeva. Das 13 cartas que Paulo escreveu às igrejas, né, Timóteo participou de 6 cartas, olha que legal. Das 13 que ele escreveu, 6 Timóteo estava presente, participando. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, ele participou também. Participou de Filipenses, Colossenses, participou de Filemão também. Então, teve muita participação na vida de Paulo, e aprendeu muito com Paulo. É fantástico. Mas se pensa, mas Filemão veio depois de 2 Timóteo, na Bíblia, não é? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Como é que ele participou de Filemão? Se Paulo escreveu a última carta dele, foi em 2 Timóteo, é que a Bíblia não é ordem cronológica, a Bíblia tem outra ordem, né? Filemão foi escrito no ano de 60, 62 antes de Cristo, depois de Cristo, né? Na era de Cristo. E a segunda carta de Timóteo foi escrita em 67, logo no finalzinho da vida de Paulo, quando Paulo estava entregando realmente o seu bastão, que fala lá em 2 Timóteo 4, 7 ou 17, 7, que ele... eu terminei minha carreira, né? Guardei minha fé, aquilo que eu tinha que fazer, já fiz. Então, agora a minha vida, eu sei que está terminando, Paulo fala, né, para Timóteo, cuida agora, né? Assume muitas coisas que eu vou deixar de assumir. Timóteo, ele era o líder da igreja de Éfeso, isso aí trouxe muito problema para Timóteo, porque Timóteo viveu uma perseguição muito terrível. Irmãos, no ano de 67, quando aconteceu ali, em 18 de julho de 64, houve um incêndio em Roma. O grande incêndio de Roma. 18 de julho de 64. Não 1964, de 64, né? 64. E ali, Roma tinha 14 distritos administrativos, ou seja, bairros, né? 10 deles foram incendiados. 10 deles foram incendiados. 3 desses 10 devastados. Roma se acabou quase ali, sobrando 4 bairros em Roma. Imagina o tumulto que estava aquela cidade, usando 30%, nem 30% de toda a sua área, tu não foi para lá, porque virou um furdunço, tudo queimando, irmãos. Foram 7 noites e 6 dias queimando Roma. E Nero colocou culpa em quem? Nos cristãos. A gente sabe quem botou fogo em Roma. A história já disse daí, né? E aí, a perseguição foi tão ferrenha, irmãos. Faltou madeira
para crucificar cristão. Tanto que começaram a queimar os cristãos vivos. Nero quer matar todos. Então você imagina nessa situação, Timóteo também estava, eu creio que estava na região de Éfeso, né? E ali ele vendo isso e o temor, porque nesse momento, meus amados, que Nero mandou matar todo mundo, né, todos os cristãos, aqueles que eram do lado de Paulo, não queriam mais ver sua biografia colada no Paulo. Não, eu quero ir embora daqui, eu nem conheci esse homem, né? Jesus viveu isso daí. Quando ele foi lá no Getsemane, o que aconteceu? Os discípulos todos fugiram, né? Ele sentiu isso também na pele, e Paulo sentiu isso também. Paulo então, depois de algum tempo, né? Isso foi em 64, mas Paulo foi preso em 67, então a perseguição foi longa, não foi fácil, perseguiram muitos cristãos, mataram muita gente, é incontável, eu fui procurar qual era a quantidade, não tinha, não se diz com a quantidade de cristãos mortos naquela época, né? Mas, e aí a gente vê assim, Paulo vivendo isso daí, depois ele foi pego, por quê? Porque ele foi colocado como o incendiário, aquela pessoa que, por quê? Porque ele era líder, ele era o líder daquela época, basicamente, ele liderava os cristãos, ele não parava de pregar, quando liberaram Paulo para poder, ele foi pregar, e Timóteo tudo vendo isso daí, o discípulo vendo isso aí, ele ia pregar. Aí em 67 pegaram Paulo de volta, prenderam Paulo, trouxeram para Roma e colocaram Paulo numa prisão chamada prisão Mamertina. Mamertina. É isso aqui. Não é mais assim, né? Não é dessa forma. Antigamente não era dessa forma. Mas a de baixo sim. Ou seja, pegavam, colocaram Paulo lá embaixo, por aquele buraco, num local frio, local úmido, num local fétido, não tinha banheiro, irmãos. Então Paulo ficou ali, ou saía morto, ou saía com lepra, tanta umidade que tinha no lugar, e Paulo ali, e mesmo assim, né, a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo, né, a carta que nós lemos agora há pouco, mantém firme a tua fé, mantém firme, porque ela vai ficar para a tua vida, mantém firme a tua esperança, porque ela vai ficar para a tua vida, ela vai te conduzir, ela vai te fortalecer. E Paulo ali dentro, escuro, né? Terrível lugar. E muitas vezes nós, irmãos, que fala, vamos nos colocar nessa situação, porque eu me coloco muito nisso também. No meu conforto, eu deixo de fazer tantas coisas. Eu deixo a minha vida me levar, né? E eu deixo de fazer tantas coisas pelo meu irmão, pelo aquele que precisa, né? Isso traz para a minha vida um peso, na verdade. Precisa trazer um peso para a minha vida. Porque se Paulo não tivesse feito isso aí, se Paulo não tivesse ligado para nada disso, eu tenho certeza que ele estaria com um coração pesado, com um ombro, eu preciso fazer algo, porque Paulo sabia que precisava fazer algo. Jesus não apareceu para Paulo por nada, Jesus não apareceu para você por nada, nem para mim por nada. Ele quer que nós realizemos algo diferente, que nós tragamos para a nossa vida, né, pessoas que realmente precisam do Senhor, que muitas vezes a gente consegue, eu recebo um telefone em casa às vezes, né, eu preciso de ajuda em tal coisa, e tem vezes que eu estou cansado, e não é fácil, né, eu estou lá, acabei de chegar do hospital, daqui a pouco faz ligação lá em casa, manda mensagem, você pode ir no hospital do câncer, estou cansado, mas eu não vou, eu tenho que ir, irmão, eu tenho que ir. Eu falo para o pessoal sempre, não importa a hora, madrugada, se eu puder eu vou, a gente vai, porque nós temos uma missão a cumprir, cada um de nós tem uma missão a cumprir, e precisa ser cumprida, né? Precisa ser valorizada, porque Paulo viveu isso aqui, não foi em tristeza, ele viveu em sofrimento, mas não em tristeza, porque ele sabia o que tinha que viver, por isso que ele fala para frente ali, né? Porque eu sei em quem tenho crido, né? Ele é poderoso para guardar isso que eu estou fazendo, né? O testemunho que eu estou dando até o final. Ele é poderoso, né? Para usar a minha vida até o final da minha vida. Não importa a idade, até o final da minha vida. Então Paulo escreve uma carta pastoral, profundamente pastoral, para Timóteo.
e profundamente pessoal para Timóteo. E Timóteo é abençoado com isso. É muito abençoado com isso. Deixa eu ver só um negócio aqui. Exatamente. Né? É uma carta que, para muitos que nós lemos essa carta, é uma carta meio que de despedida, né? Pastor Edson, não entendi. É mesmo? Ué, então eu me confundi todo aqui. Cadê? Só um minutinho, pastor Edson. Só um minutinho. Ué, não está certo? Aqui, 2 Timóteo 1, de 3 em diante. Dou graças a Deus. Está certo. Capítulo 1. É 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Na coisinha lá. Perdão. Então, eu errei no slide. Perdão, meus irmãos. Perdão. 2 Timóteo 1, de 3 a 14, tá bom? Tá bom. Obrigado, pastor Edson. Mas foi lido o texto certo. O endereço. O meu GPS estava errado. Estava ruim. Obrigado, pastor Edson. Obrigado. Então, eu até fiquei preocupado agora, meu Deus do céu. Então, Paulo faz uma carta para Timóteo de despedida, né? Ele sentia no coração que não dava mais, não ia mais realizar aquilo que ele queria, que eu sei que ele queria realizar muita coisa ainda, mas não dava mais. Ele fala para Timóteo, né, que ele se sentia muito sozinho nessa carta. Eu estou só, né? Todos me abandonaram, né? Eu não tenho mais ninguém por mim. Igual eu vejo você, meu irmão, eu, né? Você já se sentiu sozinho em algum momento da sua vida? Né, irmã Gessi? Muitos de nós já nos sentimos sozinhos, não solitude, mas solidão de verdade, né? Nossa, parece que não tem mais ninguém, parece que, né, sumiram o povo. Mas você pode pegar o teu Uber, o teu ônibus, né, o teu carro, e ir na pessoa, ir em alguém para conversar, para interagir. Você pode. Paulo não podia, não tinha como Paulo sair de lá. E aí Paulo faz o quê? Escreve uma carta. Timóteo, venha, eu preciso de você, de um abraço, eu preciso de uma companhia, eu preciso conversar um pouco, eu preciso te dar algumas lições, eu preciso te falar alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa para que você possa continuar essa obra que não pode parar, Timóteo, não pode parar. E aí, eu vejo nisso aí, além de Paulo ver em Timóteo um grande filho na fé, também alguém que Deus entende como um grande líder, né? Deus vê em Timóteo um líder. Pode ser que você e eu não vejamos, porque ele era tímido, medroso, mas ele era um líder. Ele assumiu isso daí. Ele assumiu a igreja de Éfeso. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela tinha um problema muito sério, porque estava entrando muita coisa ruim dentro da igreja, né? Falsas doutrinas entravam na igreja de Éfeso, e Timóteo estava lá. Os problemas externos, né? A sociedade, os judeus, toda coisa, os doutores da lei, tudo batendo contra Timóteo, contra o que Timóteo falava, né? E internamente, essa apostasia, essa busca por falsas doutrinas do povo de Éfeso, e Timóteo estava lá como líder. É difícil, não é à toa que ele tinha problema de estômago, não. E por dentro dele, a timidez dele, o medo dele, também era desafio para ele enfrentar. Você imagina isso, meu irmão? Nós não temos sofrimento nenhum, na verdade. Passamos por nada, né? Coisa que nossos irmãos até no passado passaram, isso é exemplo para a nossa vida. Lá de novo, né? Não, agora está certo, né? 2 Timóteo 1. Está certo. Guardando, aqui está, guardando
o tesouro da nossa fé, que é a lição de hoje. Falei um monte de coisa aí, e vamos entrar na lição um pouco agora, tá bom? Mas é mais detalhando essa passagem, tá bom, meus irmãos? 2 Timóteo, capítulo 1, guardando o tesouro da fé. E os objetivos que nós falamos no começo, é justamente isso aí. Valorizar o legado espiritual, abraçar com coragem o chamado de Deus e também guardar fielmente a fé recebida. Isso é o que Paulo pediu para Timóteo em todo esse texto, de 2 Timóteo 1, de 3 a 14, vamos estar lendo 3 a 14, tá bom? Do versículo 3 ao 5, Paulo dá graças a Deus, né? Nós vimos lá agora há pouco, né? Olha lá, pensando aí. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, né? E de quem, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. É interessante, quando Paulo fala aí, de meus antepassados eu sirvo com uma consciência pura. Poxa, mas Paulo perseguia demais os cristãos. Paulo matou cristão. Paulo viu Estevão ser morto. E a consciência dele era pura? Era. Porque ele honrava o que ele cria. As leis judaicas, Paulo era craque. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ficou craque. Gamaliel devia ser um baita no professor. Só que ele praticava o que ele cria. Não é verdade? Hoje nós vemos muitos católicos, irmãos, é verdade, já falei aqui uma vez isso aí. Irmão, os católicos, que o que eles praticam, às vezes, nós não fazemos. Porque eles creem naquilo. Fala para um crente vir na igreja às 7 da manhã, para orar. Eles vão. Fala para o crente na semana na igreja, eles vão. Irmãos, nós precisamos aprender muita coisa. Se nós amamos aquele que servimos, precisamos aprender muita coisa, né? Precisamos nos dedicar mais. Coloque no coração isso. Coloque no coração. Não é puxão de orelha de nada, não. Porque eu também às vezes puxo a minha orelha, a própria orelha, né? Nós precisamos melhorar. Eu tenho cobrado alguns irmãos com relação à terça-feira de manhã, que meu irmãos, é fantástico. É tão bom estar no culto de terça-feira de manhã, das 8 às 10 da manhã, mas é mais para aposentado. A gente sabe disso, né? Pastor e aposentado, né? Mas, irmãos, tem às vezes 20 e poucos irmãos aqui, e é tão bom, irmão. Quem pode vir, perde não estando, né? E a gente, às vezes, não é que é chato, mas, poxa vida, eu quero o seu bem, porque eu sei que faz bem, né? Essa união na oração faz bem, e é fundamental para a igreja, é fundamental. E é assim que eu vejo nossa igreja trabalhando dessa forma, né? Sendo mais unida, como foi ontem. Ontem tinha quase 60 pessoas, né? Lá no recanto, botando os casais e as crianças, tudo mais, né? Foi uma bênção, né? Quem sabe na próxima você possa ir, quem não foi. Foi abençoador. Acabou, era para casar e foi para famílias. Muitos levaram seus filhos e tudo mais, né? E é muito bom quando fizermos um para a família, né? Aí vamos todo mundo, vai encher aquele local, que é muito bom. Estarmos juntos, unidos, fortalecendo cada um de nós, né? Então Paulo fala que desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. E completa aqui, de que sem cessar faço memória de ti nas orações dia e noite. Ou seja, o discipulador se preocupa com o seu discípulo, a tal ponto que o meu pensamento está sempre naquela pessoa que estou discipulando. Como é que ele está? Né? Eu vou ligar para ele, eu vou orar por ele, minha mente voltada a estar abençoando aquele que eu estou discipulando, para que ele sinta no coração dele que tem alguém preocupado com ele. É tão bom quando você recebe uma ligação daquele que você está discipulando, e ele fala, poxa vida, a minha vida tem melhorado, obrigado pelas suas orações, obrigado por aquilo que você tem feito. Irmãos, não tem preço, isso não tem preço. Continuando aqui no versículo 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Olha que interessante, Paulo fala, sabe que Paulo gostava que Timóteo chorasse? Eu te lembro que você estava chorando, eu estou dando risada aqui. Não, irmãos, não é dessa forma, né? Lembrando-me das tuas lágrimas, por quê? Porque Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Cuida para mim dessa igreja, cuida disso para mim.
Aí você imagina 14 anos quase, Timóteo grudado em Paulo. Aí Paulo deixa Timóteo lá e parte. O coração de Timóteo ficou despedaçado. E agora? Eu tímido, com medo, e Paulo vai embora. O que eu faço agora? E ele chorou muito. Deve ter chorado muito. Mas ao mesmo tempo, quando Paulo fala sobre o gozo, o que acontece com o coração de Paulo? Poxa vida, eu fiz um bom trabalho nesse menino. Se eu não tivesse feito, ele ia dar risada quando eu partisse. Vai embora daqui que eu não quero mais te ver não. Mas não, ele chorou. Ele se entregou às lágrimas, vendo o seu discipulador saindo de perto dele. Sinal que Paulo fez um bom trabalho. Sinal que Paulo fez o que tinha que ser feito com Timóteo. E esse amor, com certeza ia se aumentando. Eu me lembrei, irmãos, quando eu saí de São Paulo, em 2005, eu vim para Londrina. E nós ficamos, a Sara Bezerra nasceu membro da igreja lá que nós éramos, eu me converti com 19 anos. E nós viemos para Londrina, depois de casado, e fizeram um culto para nós lá. Inesquecível. A igreja lotada. Sabe? E aí, lá na frente, levaram o Lucas, chororou. Todo mundo chorou. Porque os adolescentes fizeram uma homenagem para ele. Todo mundo chorou. Aí foi nós lá na frente. Aí cantaram, o quarteto cantou, músicas cantaram. Não é para glória nossa. Eu vejo para agradecimento a Deus. Acho que é legal. A pregação foi nesse sentido. Agradecer a Deus por nossa vida. Ou seja, esse choro é de alegria. Porque nós fizemos um bom trabalho lá. Senão eles seriam felizes de nós ter saído. Mas choraram. Aí nós colocou a gente ali na porta da igreja, junto com o pastor. Você vê lá uns irmãos desse tamanho, assim, o Irlã, por exemplo, o tamanho do Jorge, mas derramado em lágrimas, chorando. A gente ia embora. Isso é bom para nós. Saber que nós fizemos um trabalho que agradou a Deus, que estava dentro da igreja ali, agradando aos senhores. Para nós foi muito bom e marca na nossa mente, marca no nosso coração. E continuando no verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, sem máscara. Você tem uma fé que é não fingida. Todo mundo vê a sua fé pelas suas ações. Todo mundo vê a sua fé pelo que você fala. Uma fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, depois em tua mãe, Eunice. Eu estou certo que também habita em ti. Olha que interessante. Antes de ser discípulo de Paulo, Timóteo foi discípulo de sua avó e de sua mãe. Mãe e vó que cuidavam. Mãe e vó que falavam da palavra. Mãe e vó que cuidavam das atitudes do neto, do filho. Vai por esse caminho, meu filho. Vai por esse caminho, meu neto. Não ouve essas pessoas, não. Você precisa seguir aquilo que nós estamos falando, porque nós temos experiência para te passar. Então, a avó de Timóteo e a mãe ensinaram muita coisa para ele. Isso ele levou para a vida, com certeza. Isso é fantástico. Timóteo, eu vi, quando foi que Gustavo deu aula aqui? Semana retrasada ou não? Faz algumas semanas aí, Ele falou da irmã Ângela, falou de quem mais? Da irmã Marli, falou do Joel, que foram discipuladores. E ele me falou assim, mas teve mais gente, com certeza teve mais gente. A Nádia, com certeza, discipulou o Gustavo em muita coisa, e nós também, irmãos, nós somos discipulados por alguém. Pense nessa pessoa, ou pense nessas pessoas, e agradeça a Deus pela vida dessas pessoas, que fizeram parte da sua vida. Hoje você está aqui, porque alguns trabalharam por você no começo, alguns se dedicaram à sua vida no começo, como Paulo se dedicou muito a Timóteo, e a muitos outros, mas Timóteo, Paulo trata como um filho na fé. E a forma que eu falei para vocês, eu falo para nós, irmãos, de valorizarmos o que essa pessoa fez por mim e por você, é praticando, é passando para frente, fazendo a nossa parte. Não fique parado, a obra não pode parar. Essa carta que Paulo escreveu para Timóteo, o grande alerta é esse aí: Timóteo,
A obra não pode parar. Tem que continuar. O discipulado não nasce do nada, mas ele é uma semente que é colocada no coração do discípulo. E fala: passe para frente, meu filho. Não fique com você essa semente. Passe para frente. Use para abençoar outras pessoas, né? E dali para frente, no versículo 6 para frente, Paulo começa a fazer algumas exortações a Timóteo, né? Ele fala bem assim ali: cujo motivo te lembro que despertes, no grego anasopireu, que diz o seguinte, assopra essa brasa. O despertes é bem assim: assopra essa brasa. Não deixa ela apagar, não. E você é bom nisso. Eu tenho um aparelhinho em casa lá do churrasco que faz e manter o fogo aceso, né? Ele solta o ar lá para manter o fogo aceso. Assopra essa brasa. Sinal o quê? Que Timóteo não estava apagado. Ele tinha ali dentro. Nós também temos essa brasa acesa. Ela está aqui, a faísca está aqui. Assopra essa brasa, irmão. Que possa crescer, para que possa desenvolver, né? Para que possamos juntos desenvolver. Despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, né? Nenhuma situação poderia fazer Timóteo parar. Assopra essa brasa, né? Despertes. Não deixe as coisas acontecer da forma que o mundo quer, mas faça você a sua história, né? Desperte. No versículo 7, está lá, isso, já estou no próximo? Onde que eu estou? Não, estou aqui. Por cujo, já está aqui, está certo, perdão. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse espírito de temor realmente não pode estar em nosso coração. A Bíblia fala para que o medo não pertence a nós. Nós temos aquelas dificuldades, mas eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Isaías 41:10 fala disso aí, né? Não temas, eu estou contigo. Não te espantes, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra maravilhosa, minha destra de justiça. Deus está aqui para nos ajudar. Vai aparecer tempestades? Já foi falado aqui que vai, irmãos. Se não, mas quando, é certo, um dia aparece. A idade vem, as coisas acontecem, né? Mas precisamos estar firmes. Não temas, mantenha-se firme, né? Continua despertando esse espírito forte que nós temos em nosso coração, tá? Eu já comentei sobre essa parte de temer, né? Que Timóteo tinha muitos temores, externos e internos, dentro da igreja de Éfeso, tá? Então isso aqui realmente trazia muito problema para Timóteo, e preocupava muito Paulo nesse sentido. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Não é interessante? Eu vejo que o temor podia trazer à mente de Timóteo a visão de que, puxa vida, Jesus, que é nosso maior exemplo, morreu, foi humilhado, crucificado, castigado, moído, morreu, derramou seu sangue. E agora Paulo está preso, humilhado, naquele lugar fedido. E eu? Vamos jogar lá também. E aí Paulo fala para Timóteo: desvia o olho disso, desvia seu olho disso. Desvia, tira o seu olho disso. Olhe para o alto. As coisas depois disso tudo vai ser muito bom, muito melhor. Tem algo esperando a tua vida e a minha vida que é muito melhor, Timóteo. Não olhe para essas coisas. Não te envergonhes de mim. Não te envergonhes do Senhor. É importante que se passe por isso, porque vai te fortalecer, meu filho. As dificuldades não vêm para amolecer tua carne, vêm para te fortalecer. É fortalecer. Quando nós estamos aí no bem bom, irmãos, nós estamos, a carninha mole, né? Qualquer coisa machuca, qualquer coisa afeta. Mas na dificuldade que nós passamos muitas vezes, na experiência que Deus nos dá, né? Que Paulo fala aqui para Timóteo, isso te fortalece, isso te enrijece. E nós precisamos passar por isso também. É importante estarmos atentos ao que o Senhor permite que nós passemos, porque Ele quer nos ensinar sempre, Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O poder de Deus que é em nós, vai fazer nós passarmos por coisas que nós não passaríamos
por nós mesmos. É o poder que está em nós que nos faz passar. Todo mundo que fala para a gente, nossa, sei que vocês conseguem rir, brincar, ser filho de vocês. Irmãos, não fale isso não. Aquilo que está em nós nos alegra. Não importa o que foi tirado. A gente ama, a gente tem saudade, mas Deus tirou e coloca alegria no coração. Ele é bom demais. Ele realiza os milagres na nossa vida e tem realmente feito o que nós precisamos para vivermos de forma bem, graças a Deus, né? Portanto, versículo 8, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, porque as obras realmente não são nossas, porque se for por obras, nós não chegamos ao céu, né? O que realmente nós fazemos é pelo Senhor, porque Ele habita em nós. Quando Ele habita em nós, nossas obras são diferentes, né? Nós realizamos obras que não pensaríamos que realizaríamos se não tivéssemos o Senhor em nós, não? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, animando Timóteo. Timóteo, a nossa fé, ela tem um plano eterno. A nossa fé não é agora, Timóteo. Você crê que Jesus te salva? Sim, ok. Essa é uma fé eterna. Isso é maravilhoso. Aqui é uma passagem. Quão infeliz é o homem que acha que só essa vida aqui que é o que vai acontecer. Paulo fala isso também, né? Mas agora quando a gente crê que tem uma eternidade que eu vou passar com o Senhor, né? Quando eu creio que tem algo maravilhoso me esperando, eu tenho um cômodo lá no céu, né? Eu tenho um aposento lá no céu, me esperando, irmãos. Oh, glória! Aqui tudo passa. A Bíblia fala de 70, 80 anos, já começa a enfada, a canseira, né? Alguns chegam um pouco mais, glória a Deus por isso, mas é cansaço, isso vai passar. Agora lá com o Senhor, será eterno. Lá com o Senhor, não haverá mais choro, né? Não haverá mais dor. É nesse olhar que Paulo quer que Timóteo tenha. É esse olhar. Timóteo, não olhe para os problemas aqui não. Isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Ah, mas é difícil, Senhor. É difícil, sim, é difícil, mas vai passar, cara. Vai passar. Então precisamos ter esse pensamento, essa visão do Senhor. Senhor, meu coração é teu, né? E meu olho está lá, no depois daqui. Mas me usa enquanto eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, Senhor. Usa a minha vida para a tua glória, para que eu possa ver a tua glória, né? Um dia nós veremos a glória do Senhor. No 10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho. Irmão, você quer ter uma vida iluminada, uma vida abençoada, uma vida limpa, uma vida reta, uma vida que agrade a Deus? Pense nisso. Pratique a palavra. É o que Deus pede. Obediência. Obedeça a palavra. Ah, mas eu vou falhar, você também vai falhar, nós somos falhos, mas Deus conhece nosso coração. Senhor, eu falho quase todos os dias, Senhor, mas o Senhor me perdoa, porque eu falho, mas meu coração quer acertar, Senhor, e meu coração quer acertar, mas eu preciso do Senhor para acertar meu coração, porque o coração é enganoso, ele quer às vezes nos levar para caminhos que nós não queremos. Paulo fala isso aí, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Paulo falou isso aí, imagina o mero Rogério, né? Então cuidado do coração, saber que o Senhor está tomando conta disso, mas eu vou ter que aprender com a palavra de Deus, não tem outra forma. Ah, já aprendi com o meu discipulador? Sim, já aprendi, mas se eu não for na palavra, que às vezes o discipulador também falha, porque ele é homem, marca um horário com ele, ele esquece, e aí, vai ficar com raiva dele? Não pode, só diga, você esqueceu de mim, né? Porque ele é humano, né?
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é, Ele vai estar lá, a te esperar, a me esperar, né? Sempre assim. Já foi 10? Aqui. Ok. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Quando Paulo fala isso, eu creio que ele está querendo reforçar a Timóteo o seguinte: um dia Pedro quis só pregar para os judeus. Eu peguei ele com a segunda mascarinha dele lá, né? Eu peguei ele e dei bronca nele em Pedro lá. Paulo deu bronca em Pedro mesmo, né? Mas olha, Deus me fez doutor dos gentios, para que nós entendamos que o evangelho é para todo mundo. Para o judeu, para o grego, para o gentio, para todo mundo. Não tem distinção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, depois que os judeus não receberam, como fala, né? Depois que não receberam Jesus, ele se abriu para todos. E aí, né? Nós fazemos parte dessa família. Isso é fantástico, fazemos parte. E todos merecem nosso carinho, irmãos. Não tem distinção, não tem discriminação. Às vezes fala, nossa, aquele irmão lá não sabe nem ler, como é que ele vai aprender a palavra? Eu tenho certeza, meu irmão, que tem muito analfabeto, que já levou muito mais gente a Cristo que eu. Só pela sua vida. E por vezes ouvir a palavra e colocar na cabeça e conseguir falar, testemunhar. E nós calamos a boca e ele não cala, né? Falar, né? Isso é interessante. Temos que ter essa consciência de que não somos os melhores, nunca seremos. Sempre tem alguém melhor que nós. E 12, por cuja causa padeço também isto, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Oh, aleluia. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que eu fiz, aquelas obras que eu pratiquei, guardar tudo isso aí até aquele grande dia, onde a minha coroa vai ser entregue para mim. Meu filho, estou aqui, sua coroa. Né? Eu estava lendo essa semana, quando Davi ele conquistou uma terra lá, e ele pegaram a coroa do rei daquela terra e colocaram na cabeça de Davi. Sabe quantos quilos tinha aquela coroa? 35. Cara, colocar a coroa de 35 na cabeça, rapaz, não consegue nem ficar com aquela coroa na cabeça. E nós temos uma coroa esperando nós. Aí, quantos diamantes terão? Quantas pedras terão nela? Depende daquilo que nós fazemos. Mas você terá a sua coroa, porque você aceitou Jesus. A sua coroa está guardada, né? E ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Você aceitou Jesus, ninguém tira de você. E aí no versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras, irmãos, que de mim tens ouvido, Paulo falando para Timóteo, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Olha que interessante. Sede meu imitador, Timóteo. Conserve o modelo que você tem visto de mim e tem ouvido do que eu estou falando. Conserve esse modelo. Se eu tenho te agradado com a minha atitude, com as minhas palavras, Timóteo, conserve esse modelo e segue esse modelo. Um dia eu comentei aqui na frente, qual de nós tem essa coragem de falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Qual de nós, né? Paulo tem essa coragem, porque ele vivia isso, né? E nós precisamos ser imitadores de Cristo, né? Também. E guarda o bom depósito, pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda esse tesouro no teu coração, guarda, mantenha ele firme, não deixe que ninguém tire do seu coração esse tesouro, Timóteo. Ele precisa estar sendo trabalhado no teu coração, né? Você precisa estar usando esse tesouro para abençoar outras pessoas. Você só vai aprender. Olha, interessante, meu irmão, você guarda em sua mente só aquilo que você treina. Você faz várias vezes, você guarda, né? É isso que tem que fazer com a nossa fé. Você está guardando essa fé de que forma? Praticando, treinando, pondo para acontecer, né? Porque as pessoas vejam que você tem fé. Puxa vida, vale a pena estar perto da Marli, vale a pena estar perto da Sônia, que eu sinto a fé, né? Nas palavras, nas atitudes, né? No olhar, na alegria de estar junto. Irmãos, isso é fantástico. Precisamos aproveitar isso.
Quanto que eu tenho aproveitado de estar com o meu irmão? Ou minha mente, às vezes, está olhando para o irmão e pensando coisas até contrárias àquele irmão. Em vez de abençoá-lo, não estou abençoando. Quantas vezes? Não. Irmãos, esteja atento a isso aí. Que o teu pensamento seja de bênção para cada irmão. E Deus vai abençoar a sua vida. Vai abençoar a nossa vida, não é verdade? Então, nós vemos que Paulo, ele mandou a carta para Timóteo, de fortalecimento, de encorajamento, preocupado com Timóteo, como discípulo dele. Você vai viver coisas difíceis, Timóteo. Não vai ser fácil. Mas creia, permaneça, mantenha, segure firme a tua coroa. Creia em quem te colocou nesse projeto. Acredite que Ele é realmente aquele que vai te conduzir até o final. Esse é Paulo falando para Timóteo. Então Paulo alerta Timóteo lá no versículo 8, né? Para não seguir esse caminho, mas ele pede para que Timóteo combata. Vai lá e combate esses ensinamentos, combate essas falsas doutrinas, combata esses mestres falsos também, que estão espalhados pela cidade. Não perca isso. Né? Não deixe eles falarem o que quiserem falar também, e você ficar calado tendo a verdade em teu coração e em tua boca. Que enquanto os outros gritam as mentiras e nós calamos, irmãos, o que vai ficar é a mentira. Então, se você sabe no teu coração a verdade, né? Com amor e carinho, né? Sabendo que brigar não adianta. Amor e carinho pela tua vida, pela minha vida, mostrar a verdade para os outros. Essa é uma forma de combater. Combater aquele que está indo contra a palavra de Deus. Paulo fala para Timóteo fazer isso aí. Paulo também fala para Timóteo suportar. Suporta as aflições, meu filho. Você vai ter aflições. Na tua família, na igreja, muitas vezes, no teu trabalho, na sociedade, na tua vizinhança. Tantas formas de termos aflições, meu irmão. E nós precisamos pregar a palavra. Nós, como crentes, nós nadamos contra a maré. O mundo quer te levar para um lado, mas Jesus quer te levar para o outro. E, irmãos, não é fácil. No mundo corrupto como esse, não é fácil. Mas nós nos mantemos firmes, sabendo que aquele que está conosco vai nos guardar até o final, vai nos proteger até o final. Mas eu preciso tomar atitude, não é verdade? E aí, eu preciso pregar a palavra de Deus. Timóteo não parou de pregar, ele continuou pregando, porque Paulo pediu para ele, não perca, a obra continua, a obra precisa se manter, né? Irmãos, eu imagino assim, naquela época, quando Roma foi destruída, o pensamento dos cristãos era, acabou, porque Nero mandou matar todo mundo, falou que é cristão, mata, acabou, mas nunca acabou, ali foi só uma vírgula. Alguns falaram que era um ponto final, mas Deus fala, aqui é uma vírgula, muita coisa vai acontecer ainda, e olha hoje, bilhões de cristãos, bilhões, para a glória de Deus, porque alguém manteve-se firme, porque alguém não esmoreceu, porque alguém não plantou coisas erradas no coração do outro, como nós temos visto hoje. O pastor Vilibaldo, que veio aqui falar com a gente algumas semanas atrás, ele falou sobre isso aqui, ó, os coach da vida, os pastor coach, né? Ou seja, você, irmão, nós somos o ponto fraco de Deus. E Deus tem ponto fraco? Deus não tem ponto fraco nenhum, né? Ou seja, se você errar, se eu errar, a gente vai ter consequência. Vamos viver aquilo que nós erramos. Se eu acertar e você acertar, vamos viver as consequências do nosso acerto. Não é ponto fraco. Deus nos ama de forma maravilhosa, maravilhosa. Na verdade, eu vejo assim, da criação de Deus, irmãos, da criação de Deus, nós somos os únicos que podemos rejeitar o que Deus fez, porque Deus nos deu consciência. A natureza não, a natureza vive, né? A natureza vive. Os animais, a natureza vive. Nós não. Nós podemos rejeitar e começar a falar essas coisas aí. Nós somos o ponto fraco, nós somos o centro do universo. Não, irmão, somos nada. Nós somos pó. Somos pó. Mas
Deus resolveu lavar nosso coração. Deus resolveu entregar Jesus Cristo para que morresse por nossa vida, mesmo sendo pó, para que nós tivéssemos uma nova vida, e essa vida brotasse em nosso coração, e nós fizéssemos com que essa vida que brotou em nosso coração, fosse para outras vidas. É uma corrente linda, meus amados, corrente linda. Aqui, ó, prosperidade e riqueza, fé e dinheiro, só depende de você. Cuidado com isso. Nós somos dependentes de Deus. Nossa vida nós não temos independência. Depois que nós aceitamos Jesus Cristo, nós não temos mais independência. Nós somos dependentes do Senhor. Nós confiamos que tudo que temos, somos e vamos fazer é para Ele. Né? João fala, é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E precisamos estar atentos com a nossa vida nesse sentido também. Ok? Acho que acabou. Não acabou não. Ah, sim. E questionamentos. São 3 que a lição traz para nós levarmos para casa. Tá? Qual é o legado de fé que eu recebi e como posso honrá-lo em minha geração? Pense nisso. De quem eu recebi um legado de fé? Né? Um legado espiritual. De quem eu recebi? Lembre dessa pessoa. Talvez ela nem está mais viva, né? Muitas vezes nem está mais viva. Mas agradeça a Deus por essa pessoa. Senhor, obrigado por essa pessoa que fez uma diferença tão grande em minha vida. Hoje eu estou aqui porque ela começou na minha vida. Hoje eu estou aqui porque o Senhor me apresentou essa pessoa na minha vida. E ela fez uma mudança para o meu futuro. E hoje eu estou aqui. Obrigado, Senhor. Né? Pense nessas pessoas. Agradeça a Deus por essas pessoas. Outro ponto. Qual há áreas da minha vida em que preciso reacender, né? Soprar a brasa do dom de Deus que está em mim? Se existe, peça a Deus, Senhor, abre a minha visão. Faz-me enxergar aquilo que meu olho não vê, para que eu possa entender, Senhor Deus, aonde que eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer? E eu vejo que era esse o coração de Paulo para Timóteo. Timóteo, faça isso, filho. Reacende essa brasa. Não permita que ela se apague. Fortalece a tua vida. E em terceiro, tenho vergonha do Evangelho ou de me identificar como discípulo de Cristo? As pessoas veem em você, irmão, veem em mim, alguém que é discípulo do Senhor Jesus. No meu trabalho, né? Como é que é meu trabalho? Eu conheço irmãos, às vezes, que se sentem muito mal. Uma irmã em São Paulo, ela trabalhava numa editora. E até bons anos a editora foi tranquila, né? Postando coisas legais, de repente fecharam um negócio com a empresa de pornografia, para fazer revista de pornográfica. Essa irmã subiu lá, falou com o dono da empresa, ele falou, não, já está fechado o negócio, então me dá a minha demissão. Eu não compactuo com isso. É o coração. Então, se você está numa empresa e você se sente bem no que está fazendo, você vê que você pode ser diferente ali, né? Ser abençoador ali, faça o teu melhor. Mas se você vê que tem coisas erradas, irmãos, não deixe de falar. Olha, isso eu não aceito. Isso, eu não acredito nisso. É o que Paulo fala para Timóteo, né? Não deixe, né, que essas falsas doutrinas, que essas dominem o teu coração. Mas seja diferente das pessoas, né? Não tenha vergonha, de forma alguma. Um dia eu falei com os irmãos, quando eu me converti, sempre aquele primeiro amor, né? Me converti, hoje tem celular, você esconde tudo, né? Mas tinha uma Bíblia dessa grossura que a Sara tinha me dado, com o inário junto, com o cantor cristão junto, era grossa, com um zíper. E aí, eu trabalhava numa metalúrgica, lá em São Paulo, no elevador Otis, e no almoxerifado. Aí na hora do almoço ia todos os crentes, assim, e alguns, né? Todos não, todos que eram 4 ou 5, né? Os crentes para uma salinha lá no fundão, para cantar, para ler a palavra e tal. E eu pegava minha Bíblia e colocava debaixo do braço desse tamanho assim. E atravessava toda a fábrica assim, ó, com a Bíblia debaixo do braço, né? Não tinha vergonha. E é interessante, meus amados, como eles respeitavam. Como respeitavam. Então Deus faz você ser respeitado. Ele te ajuda nesse sentido também. Hoje, se eu falo que eu sou evangélico, cara, é muito respeito. Minha vizinhança ali, as vizinhas, tudo ama eu e a Sara, entendeu? E são católicos, mas querem a gente presente. Isso é maravilhoso. É oportunidade de vida,
para você poder abençoar outras pessoas. Ok? Precisamos então mostrar Deus às pessoas. Esta é a semente deixada em seu coração que precisa ser espalhado. Tá? Que Deus te abençoe grandemente com um almoço fantástico em família, né? Bastante coisa para comer. Ontem tinha bastante coisa para comer lá. Estava lotado lá de coisa para comer. Foi benção. Eu queria orar pela sua vida, abençoar a sua vida. Eu sei que as coisas vão acontecer, irmãos. E não se espante quando algo difícil acontecer para a tua vida. Senhor, eu sou teu discípulo, eu sou teu servo, como é que o Senhor deixa acontecer? Não se espante, porque Deus tem propósitos, Deus tem planos, e na frente de uma tempestade dessa que você está vivendo às vezes, cara, Deus tem um oásis para você viver, de forma muito melhor. É fé, é crer, é esperança, né? Nós temos esperança, e Paulo queria isso do seu discípulo. Tenha esperança, meu filho, porque Deus vai realizar coisas na sua vida que você nem sabe, você nem imagina. A Bíblia fala isso aí, né? As coisas que não chegaram no teu coração, nem na tua mente, né? São as que Deus tem preparado para a tua vida. Deus tem preparado coisas maravilhosas, meu irmão, né? É só crer nisso. Vamos orar, agradecer a Deus? Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. A tua palavra, querido Deus, foi lida, ó Deus. Obrigado porque o Senhor falou no nosso coração. Tenho certeza, Pai, que o seu Espírito está aqui, falando, convencendo, abrindo corações, ó Deus. Ó Deus querido, obrigado porque não somos nada sem o Senhor. A nossa dependência do Senhor é total, Pai. Que nós possamos viver dessa forma, sabendo que nada foge ao teu controle. Às vezes vem um problema de saúde que não é agradável, às vezes vem um problema financeiro que não é agradável, às vezes vem problemas de relacionamento que não é agradável, Senhor. Machuca o nosso coração, entristece a nossa alma, Senhor, mas nós sabemos quem temos crido, nós sabemos em quem nós colocamos nossa confiança, nós sabemos em quem nós depositamos a nossa fé, Senhor, é no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, trata, Pai querido, tudo aquilo que vem afetando o nosso coração, limpa aquilo que está estragando o nosso coração, derrama a tua graça e misericórdia sobre cada um de nós, ó Deus. Ó Pai querido, obrigado porque somos privilegiados em poder abrir a tua palavra, em poder estudar um pouco a tua palavra, em podermos juntos, ó Pai querido, falar com o Senhor, ter a igreja com a porta aberta dessa forma, ó Deus, para poder estar aqui adorando ao único Deus que é o Senhor. Obrigado por esse privilégio, Pai. Que a tua igreja possa compreender esse privilégio, Senhor Deus, e entender que isso é um presente do Senhor, e que será cobrado de nós. Eu te dei a porta aberta, e você não aproveitou. Obrigado pelos que estão aqui. Obrigado, Senhor Deus. Esteja fortalecendo a tua igreja, abençoando teus filhos, para que possam ter o desejo, ó Deus, de estarem juntos, ó Pai, aprendendo a tua palavra. Santo, santo, santo é o Senhor. Que seja agora, Pai, um almoço gostoso, em família. Ó Deus, prepara todo esse momento, que seja um dia de alegria, Pai, ó Pai, de comunhão, ó Deus querido, de harmonia na família. Ó Deus, tudo isso está em tuas mãos, e nós colocamos nosso coração em Ti, descansando no Senhor, em nome de Jesus, amém.